Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes do vídeo começar, lembrem-se, continuem participando das rodas de conversa que acontecem de segunda a sexta, às 11h30 da manhã e às 5 da tarde. O link é sempre enviado diretamente para o seu WhatsApp e lá você pode escolher qual desses dois horários é melhor para você entrar. Nas rodas de conversa, eu estou enviando um link com uma planilha do Google Docs, onde vocês podem acessar qual a aula e o link direto para o vídeo, assim vocês conseguem fazer as atividades. Ou seja, entrando na roda de conversa, você tem acesso direto a essa planilha, porém, vocês também vão receber essa planilha no WhatsApp. Então, é um jeito de facilitar todo esse processo para todos vocês, ok? Hoje, nós vamos fazer uma releitura de um quadro chamado Casal com Pombos. É esse quadrinho aqui que está aparecendo para vocês. Ele vai servir de releitura pra gente e dentro do contexto de ser um casal que está dentro de casa, aí pra gente, né, de forma imaginária, tentando passar pelo momento de quarentena, este vai ser o nosso quadro pra gente começar a refletir e já pensar na atividade da semana que vem, que vai ser uma obra autoral. Então vocês que estão fazendo hoje esse casal com um pombo, comecem a pensar, comecem a refletir quais foram as atividades que vocês mais fizeram aí neste período de quarentena e com quem vocês fizeram, como estão as relações com essas pessoas. Ao longo da descrição, né, na hora de montar o cenário e da animação, eu vou retomar esses tópicos e ele também vai ser assunto da nossa roda de conversa. Então vamos lá? Bem-vindos a mais uma gravação de tela e hoje nós vamos fazer a releitura do quadro que está aqui ao lado, que é o Casal com um Pombo. Como vocês podem perceber, eu já deixei aqui o Canva aberto e ali ele é um quadro meio retangular. Então, ó, respeitando os últimos designs que a gente tem feito, a gente vai vir aqui em vídeo, nessa parte roxa, e vai pegar o template de formato de vídeo que aparece primeiro, tá vendo? Deixa carregar, ele vai vir em branco. E aí, a nossa tela vai ficar desse jeito, certo? Como vocês podem ver no quadro ao lado, ele tem 4 paredes no fundo, feitas com linhas e tijolinhos. Então, você vai vir aqui em formas básicas, tá vendo? Linhas e formas dentro de elementos. E vai diminuir o retângulo. Então, você vai fazer pedaço por pedaço. Você vai vir aqui e vai fazer a marcação do primeiro, que é o retângulo, que vai ser a parede de tijolo amarelo. Duplica. Coloca um para o lado. Vai ser a parede de tijolo verde, que está atrás da perna do homem, ok? Vai duplicar mais um retângulo e vai deixar ele maior aqui, tá vendo? Bem esticado. Na proporção, é como se a gente tivesse uma perspectiva meio deitada. Então, ó, você vai vir aqui, vai fazer bem levinho, tá vendo? Puxa pro lado. Então, a gente tem a primeira parede marrom, duplica. Você vai inverter aqui, assim, girando um pouquinho para esse lado e vai fazer a outra parede amarela. Então, aqui, a gente tem o quê? A noção de perspectiva e de espaço, porque a gente sabe que essas duas paredes, elas estão no fundo, estão na parte de trás. A gente vai precisar dar zoom para trabalhar com elas. E os dois elementos, as duas pessoas estão na parte da frente, que significa que a mulher, eu vou pegar aqui um círculo. A mulher vai ocupar todo esse espaço aqui, tá vendo? Vou colocar com outra cor para ficar mais fácil de enxergar. Então, ó, vamos simular que esse círculo vermelho é a mulher e aqui são os espaços entre as paredes. Ela tá maior porque ela tá em primeiro plano. Então, a gente deixa ela aqui. A gente pode aproveitar o círculo dela, já que a gente está arrumando esse grid, fazendo espaço bonitinho, para duplicar e deixar em azul, porque aí vão ser aqui, ó, cores primárias. Vai ser o espaço que ele está ocupando, que é como se ele estivesse nas costas dela. Na roda de conversa, a gente estava falando sobre isso, é como se fosse uma pessoa que, quando você está usando o celular, está fuxicando aí o que você está fazendo. Então, ele está vendo por trás dela, tá vendo?
Aqui, ó, como se estivesse cantando. Então, esse é o espaçamento que eles vão ocupar. Do lado dela tem o espaço de uma mesa. E vocês conseguem ver que o chão ele é preto e azul de caquinhos. A gente pode arrumar isso também. Então, aqui, ó, meio atrás dela vai ficar uma mesa, que a gente já pode deixar na posição. Ó, tá vendo? Significa que eu preciso aumentar essa parede aqui. Ela não está tão parecida. Aí, pronto. Movi pra frente. Isso daqui vem pra cá. Vai ficar mais ou menos aqui. Vou mudar a posição, ó, pra frente de novo. A gente já vai colocar na posição, na cor marrom, pra representar que é a mesa. O chão, a gente já vai fazer também. Então, vem aqui, ó, seletor de cor, entre vermelhos e laranjas, na parte mais escura da tela, marrom, ok? Então, tá feito aqui o passo inicial. Então, a gente já tem todos os espaçamentos. Ela é uma mulher de vestido vermelho usando sapatos verdes. Então, a gente já pode fazer a perna. Então, vamos lá em elementos. Clicar em linhas e formas. Deixar carregando e vamos ver qual que tem o formato que pode fingir ser a perna dela. Só pra gente colocar o espaço e corrigir depois. Então, aqui, ó. Por que é importante fazer essa noção de espaçamento? Para você ter noção de como você vai montar o corpo. Na segunda-feira saiu a revisão de anatomia e a gente fez corpos, né, pedaços, por exemplo, o tronco, um bracinho se mexendo, usando só formas básicas. E aqui a gente está fazendo a mesma coisa. Duplica e perninha também. Então, é como se ela estivesse em cima da própria perna, assim, meio de lado. Aí aqui a gente já pode deixar um tom de pele próximo ao dela. Então, ó, de novo, uma paleta de cores mais marrom. Lembrando que Di Cavalcanti era conhecido justamente por pintar pessoas negras, né? Contar suas histórias. Então, algum tipo de história ele está querendo contar pra gente com esse quadro também. Ó, aqui a gente já tem as formas da perna. Pro braço, é como se fosse a mesma coisa, só que mais fininho. Então, você vai vir aqui, ó, vai dar uma leve diminuída. Gira. E aí, começa a encaixar aqui. Tá vendo? Porque este braço dela tá bem em cima da perna. Aqui, que tá sendo o apoio. Aí, você duplica de novo, gira. Opa, desfaz. Duplicou, encaixou. Aí aqui é como se fosse até a parte do ombro. E a gente já tem um corpo quase pronto. Duplica mais uma vez. E vai passar esse antebraço pra dentro. Desse jeito. Certo? Ela precisa agora da parte de trás do braço. Duplica e gira pra baixo. Quando você vê, você já vai ter montado o braço todo. E vai ter feito o corpo praticamente todo arrumadinho. Aí gira pra cá também e arrasta pro lado. Se vocês tiverem alguma dificuldade, é só dar zoom, que aí vocês conseguem ver mais próximos, né? Tá vendo? Aí aqui, neste espaço, a gente já pode montar o tronco dela. A gente precisa de uma forma geométrica que se encaixe para ser ombro a ombro, vamos assim dizer. Tem essa. Vamos testar essa. Colocando assim. Só que aí vem o detalhe que a gente tem que prestar atenção, que é a influência do cubismo. A gente tem uma pele dela com diversos tons de pele negra. Por quê? Para dar a impressão de que são pedaços de cor, a gente já conversou sobre isso, e que esses pedaços de cor é que formam luz e sombra, ou seja, a composição dessa tela. Entendeu? Então, a gente precisa colocar isso no nosso também. Então, aqui eu só estou corrigindo a posição do braço, colocando ela na posição correta e criando aqui um ombro para ela. Aí eu desço um pouco mais. Arrasta aqui para o lado e arrumo essa parte de trás do braço também. O que precisa arrumar aqui? Esse cotovelo dela tem que bater com o outro braço. Aí, ok. Agora, a gente precisa passar esse braço pra frente. Tá vendo? Aqui, ó. Lembrando que quanto mais peças você tem
dentro do Canva, mais pesado ele vai ficando, então toma cuidado com isso. E agora a gente tem que fazer essa alça desse vestido. A gente precisa encontrar alguma coisa que possa fazer como se fosse o vestido dela. Então, a gente pode testar com linhas. A linha sempre vem bem grande. Então, é só clica na bolinha e diminui, tá vendo? Aí você pode testar desse jeito. Você clica na bolinha de direção da linha e ela vai para onde você precisa. Tecnicamente, é como se fosse fazer a alça. Então, espessura é essa linha mais fina ou mais grossa. E você arrasta para cima. Pronto, tem uma alça. Vamos colocar em vermelho. Aí é só colocar um triângulo aqui do lado, que aí vai preencher esse espaço. Quer ver? Aqui, ó, formas. Pega um triângulo e ele preenche essa parte aqui. Aí depois é só colocar o braço em posição por cima novamente e diminuir um pouco o triângulo. Porque depois a gente pode vir com um retângulo para fazer até o final. Desse jeito, ó. Adiciona na tela. Ele tem que encaixar aqui e aqui desse lado. E aí já vai passar para baixo. Já vai deixar em vermelho para a gente visualizar. Vem em posição e vai enviando para trás. Até ele ficar atrás dos braços, mas na frente daqui, né? Do tronco. Aí clica no outro bracinho aqui, ó, que ficou muito para trás. Aqui é a esfera, estava parada. Aqui. Esse antebraço vem com a posição para frente. Agora sim. Porque aí ele encaixa certo. Porra, posição. Aí. Agora sim. Aí. Essa parte do vestido, a gente pode aumentar aqui no cantinho. E aí o triângulo, ele é só para dar uma continuidade e não ficar parecendo que a linha apareceu do nada, sabe? Para ficar com o formato que tem ali na tela, que é levemente triangular também. Aí você pode duplicar, já arrastar para o lado e fazer o do outro lado, a outra alça. E também a outra linha, é só colocar a posição para trás, sempre deixando os braços para frente. Aí até aqui tudo ok. Duplica a linha também. Aqui, ó, duplicar. E aí faz uma nova alça dessa forma aqui. Feito. Aí, aqui a gente já tem uma boa marcação do início, né? Do básico que a gente precisa, que é a estrutura do corpo dela. A gente diminui aqui, ó. Dá pra perceber que está similar, né? Então, aqui a gente precisa só ajeitar a posição em que as coisas aparecem. Até porque não vai ficar como um círculo, né? Vai ficar como se fosse uma base triangular. Então, isso também já vai ser mudado. Mas é só pra gente ter uma real noção do espaço. Então, até aqui, conseguimos fazer uma parte do corpo. Eu vou pegar alguma forma geométrica que tem uma base. Pode ser um triângulo, pode ser um trapézio, para poder fazer aquela base do vestido. Tá vendo ali perto do pé dela? É como se formasse um triângulo para cima. Ou um paralelepípedo. Provavelmente deve ter para cá, para cima. Então, esse é o único problema dos vetores do Canva, né? Que é o que difere do Illustrator. No Illustrator a gente poderia criar isso com muito mais praticidade. Mas vamos lá, acho que dá para adaptar esse aqui para ser o final do vestido. A gente aumenta até o final e estica, tá vendo? Aí cobre o corpo todo dela. Aí abaixa e aumenta para cá. E coloca em vermelho. Posição vai colocando para trás até aparecerem as pernas e braços. E está aqui, ó. Agora sim tá parecendo mais a base de um vestido, como se ela estivesse realmente sentada. Eu vou aproveitar e colocar essa peça em verde para simular que são os pés, né? Para fingir que é o pé. Aí venho aqui e coloco verde. Duplico
e coloco do lado. E aí só dá uma leve girada para as partes mais retas ficarem ligadas, tá vendo? Para os pontos entre as partes retas ficarem mais próximos. Esse quadro é de 72, então fazem aí 49 anos que ele existe e alguma mensagem ele queria passar com essa moça. Aí aqui a gente já vai deixar o espaço do pombo, a gente vai usar o sticker, então a gente não precisa fazer o pombo agora. Mas alguma mensagem ele queria deixar, né, com esse vaso rosa em cima da mesa. Ele sempre tem algum elemento que dá contraste, vocês já devem ter percebido isso nas obras dele. Ele sempre tem alguma coisa assim, meio uou, por que será que isso está aqui? Por exemplo, na releitura de 12 a 13 anos, eles fizeram mulheres tocando violão. E ao fundo, você consegue ver o mar bem, bem agitado. E isso é como se fosse um easter egg, um spoilerzinho de como estava a época do ano, né? Porque se você pensar, as marés sempre vão e voltam, em determinadas épocas ficam mais fortes. E ele morava no Rio de Janeiro, então isso é um easter egg sobre onde estava vivendo de Cavalcante. Ele era carioca. Vocês sempre perguntam e acabam esquecendo. Ó, coloquei aqui o vaso e aqui a gente já vai ter uma noção da mesa. Pontos que a gente precisa trabalhar para poder funcionar. A mesa, ela tá como se estivesse de frente, quando ela tem, na verdade, uma certa profundidade. Então, de alguma maneira, a gente vai ter que colocar como se isso fosse mais para trás, né? Que é a única coisa que o Canva não faz, ele não permite distorcer o vetor. Pelo menos não na versão gratuita que a gente usa. E aí, a gente vai ter que usar a ilusão de ótica. Então, por exemplo, a gente pode colocar essa parte da mesa para trás da parede, para aparecer, tá vendo? Que ela está passando a parede. Que aí parece que ela está para dentro. Pelo menos é uma impressão leve visual que a gente consegue fazer, já que não consegue fazer a distorção total, né, de perspectiva. Aí aqui a gente diminui e arrasta para o lado para ficar certinho. Falta preencher um espaço para a cabeça dela, que aí a gente já pode colocar este aqui, né, que é um círculo grudado, né, junto a um triângulo. No Illustrator e no Corel é como se fosse a ferramenta de fundição, que aí ele junta esses pedaços. E aí aqui você diminui e coloca essa parte que vai ser como se fosse a cabeça dela. E depois a gente arruma o cabelo. Então, basicamente, ela tá feita. Lógico, precisa da correção de alguns detalhes, mas ela basicamente está feita. E aí a gente pode partir para tentar montar a aparência do homem, porque depois a gente vai melhorar bastante, colocar luz e sombra, mais peças, mais pedaços, mas pelo menos marcar o que poderia ser o espaço do homem que está atrás dela, ok? Porque assim, no próximo vídeo, a gente consegue colocar os stickers animados, porque aí a gente pode pôr flores nesse vaso, a gente pode pôr música saindo da flauta e fazer a pomba se mexendo, né? Fazer como se ela estivesse voando, ok?